No período medieval não existiam geladeiras, mas as pessoas precisavam manter os alimentos frescos e conservados. Como a preservação da comida era vital para a sobrevivência, especialmente durante os meses de inverno ou em regiões mais remotas. A população na época medieval desenvolveu uma variedade de técnicas para evitar o desperdício. Seja bem-vindo ao canal Crônicas Brutais. Se inscreve aqui no canal e deixa um like, que hoje vamos ver como as pessoas viviam na época medieval sem geladeira. O sal foi uma das formas mais comuns de conservar carnes, pescados e vegetais. O processo de salga consistia em cobrir o alimento com sal grosso ou submergi-lo em uma solução de sal com água. O sal remove a umidade e cria um ambiente em que as bactérias e outros micro-organismos não conseguem se proliferar facilmente. Esse método era utilizado principalmente para conservar carnes de animais de criação, como porcos e bois, que eram muito consumidos. A cura de carne, além do sal, envolvia outros ingredientes como especiarias e açúcares. Em algumas culturas, o presunto curado e a carne seca se tornaram parte da dieta cotidiana. Além disso, em regiões mais frias, o sal era essencial para conservar a comida durante o inverno, quando os recursos eram limitados. O sal também tinha um papel importante na conservação para viagens longas, especialmente para mercadores e exércitos que precisavam de alimentos duráveis. A secagem era uma das formas mais antigas e eficazes de conservar comida. A ideia era remover a umidade para impedir o crescimento de micro-organismos que causam a deterioração. As pessoas deixavam os alimentos secarem ao sol ou em ambientes bem ventilados, como celeiros ou galpões. A defumação era uma técnica muito similar, mas além de remover a umidade, ela também adicionava um sabor distinto. As carnes eram penduradas próximas à fumaça de madeiras aromáticas. O fumo agia como um conservante natural, pois possuía propriedades antimicrobianas e preservando o alimento por mais tempo. A carne defumada era mais fácil de transportar e armazenar. A secagem e a defumação eram especialmente importantes em regiões onde o clima era quente e seco, facilitando o processo de desidratação. Além disso, alimentos como frutas secas e carnes defumadas podiam ser armazenados por meses, garantindo que as pessoas tivessem acesso a alimentos durante as estações mais difíceis, como o inverno e a primavera, quando a comida era mais escassa. Fermentar alimentos era uma técnica de preservação que produzia alimentos mais saborosos. A fermentação era um processo em que micro-organismos, como bactérias ou leveduras, transformavam os açúcares dos alimentos em ácidos ou álcool. Isso impede o crescimento de bactérias nocivas e ajuda a preservar os alimentos. A fermentação era usada para fazer pães, cerveja, vinho, queijos, manteiga e até vegetais, como repolhos, pepinos e outros legumes. O processo de fermentação preservava e fazia com que os alimentos tivessem sabores distintos, considerados como parte essencial da culinária medieval. A fermentação de vegetais era popular nas regiões do norte da Europa, onde os invernos eram longos e rigorosos. O vinho e a cerveja também eram amplamente consumidos, não apenas por seu sabor, mas também por sua capacidade de se conservar por longos períodos. Apesar de não existirem geladeiras, as pessoas da Idade Média usavam frio natural para conservar alimentos. Isso era possível, principalmente em regiões mais frias onde o inverno era rigoroso. A prática mais comum era de armazenar alimentos em locais onde a neve e o gelo podiam ser mantidos por um longo tempo, como cavernas ou depósitos subterrâneos. Para armazenar alimentos frescos, como carnes e laticínios, as pessoas construíam geladeiras naturais, que eram buracos ou construções de pedra onde a neve ou o gelo podiam ser armazenados durante os meses mais frios. Esses depósitos subterrâneos ajudavam a manter a temperatura interna mais baixa, permitindo que os alimentos se conservassem por mais tempo. Além disso, durante os meses de inverno, os mercados de gelo locais onde o gelo era coletado e armazenado se tornaram bastante comuns em algumas regiões. O gelo era cortado de lagos congelados e usado para manter a comida fresca durante a estação quente. Os celeiros e as adegas subterrâneas eram usados para armazenar alimentos em temperaturas controladas, longe da luz solar direta. Essas construções
eram feitas para manter uma temperatura relativamente constante, o que ajudava a preservar os alimentos, como grãos, raízes, frutas e vegetais. Os celeiros eram construídos com ventilação adequada, permitindo que o ar circulasse livremente e ajudasse a manter os alimentos secos. Raízes como batatas, cenouras, cebolas e alho, por exemplo, eram armazenadas em condições frias e escuras, o que evitava seu apodrecimento. As adegas, por sua vez, eram usadas para armazenar vinhos e queijos, que exigiam temperaturas mais baixas para se manterem frescos. Em algumas regiões, os camponeses construíam pequenos armazéns ou galpões, onde guardavam suas colheitas e carnes curadas, sempre cuidando para que esses alimentos não ficassem expostos a mudanças bruscas de temperatura. O mel e o açúcar eram outros ingredientes essenciais para a conservação de alimentos. O mel, devido às suas propriedades antimicrobianas, foi amplamente utilizado para conservar frutas e até carnes. Eles tinham o costume de embebedar frutas em mel ou até criar geleias naturais com mel. O açúcar também era usado para conservar alimentos, especialmente frutas e compotas. O açúcar absorvia a umidade e impedia o crescimento de bactérias. O mel ajudava a conservar e também atuava como adoçante natural em vários tipos de alimentos, incluindo sobremesas e bebidas. A combinação de mel com frutas frescas, por exemplo, permitia que as pessoas guardassem as frutas por mais tempo, mesmo fora de estação. Você pode saber mais sobre como era a vida na Idade Média de forma fácil e rápida, acessando nosso documentário pelo link na descrição. Dessa forma você também apoia o canal. Agora, voltando para o tema do vídeo. Potes e jarros eram comumente usados para armazenar líquidos e alimentos sólidos, como grãos, azeite, vinagre e conservas. Esses recipientes, normalmente de barro ou madeira, eram vedados para evitar que o ar entrasse, o que ajudava a manter os alimentos frescos e protegidos. As conservas de legumes ou frutas em vinagre ou salmoura eram armazenadas nesses potes e barris. A vedação hermética ajudava a impedir que oxigênio ou outros agentes de deterioração chegassem aos alimentos. Esses recipientes eram essenciais em locais onde os alimentos precisavam ser protegidos de vermes, ratos e outros animais. Além disso, eram uma forma prática de transportar alimentos, como grãos ou líquidos, de um lugar para outro, o que também fazia parte da rotina medieval. O uso de cinzas e carvão como métodos de conservação de alimentos é uma técnica antiga que tem sido empregada em várias culturas ao longo da história. As cinzas, especialmente as provenientes de madeira queimada, têm propriedades alcalinas que ajudam a absorver a umidade dos alimentos e criam um ambiente hostil para o crescimento de bactérias. Assim, esse método era amplamente utilizado para armazenar alguns tipos de vegetais e frutas, como maçãs, batatas e cenouras, que eram cobertas com cinzas para evitar o apodrecimento. Além das cinzas, o carvão, devido à sua capacidade de absorver umidade e odores, também era utilizado para conservar alimentos, especialmente carnes e peixes. O carvão ajudava a manter o alimento seco e livre de micro-organismos, ao mesmo tempo em que evitava a contaminação por insetos e vermes. Alimentos como carnes eram colocados em recipientes de barro ou madeira forrados com cinzas ou carvão, criando uma camada protetora contra o calor, a umidade e o oxigênio. Em algumas regiões, existia a prática de enterrar alimentos nas cinzas de fogueiras após o término de um cozimento. Ervas e especiarias eram usadas para dar sabor aos alimentos e também desempenharam um papel essencial na sua preservação na Idade Média. Muitas dessas plantas possuem propriedades naturais, que inibem o crescimento de bactérias, fungos e outros micro-organismos responsáveis pela deterioração dos alimentos. O uso de ervas como alecrim, tomilho e orégano, além de cravo e pimenta, aumentava a durabilidade dos alimentos e melhorava seu sabor e aroma. O alecrim, por exemplo, tinha uma longa tradição na preservação de carnes, especialmente porcos e aves, devido às suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas. A pimenta e o cravo da Índia eram muito usados para conservar carnes, já que esses temperos têm potentes propriedades bactericidas. Além disso, a fermentação de vegetais com especiarias também era uma prática frequente. O uso de alho, gengibre e cúrcuma, por exemplo, dava sabor,
mas ajudava a preservar alimentos, como o repolho fermentado, as conservas de pepinos e outros vegetais. Essas técnicas eram populares no norte da Europa, onde os invernos longos e severos exigiam métodos eficazes de preservação. Na Idade Média, a conservação dos alimentos estava ligada aos ciclos sazonais da natureza. As pessoas dependiam das estações do ano para saber quando colher e armazenar alimentos para garantir o abastecimento durante os meses mais difíceis, como o inverno e a primavera. Durante a primavera e o verão, quando as colheitas eram abundantes, as pessoas se concentravam em preservar alimentos para os meses mais frios. Era comum secar frutas como maçãs, peras e ameixas, enquanto as verduras e legumes eram conservados por meio de fermentação ou enlatamento em potes com vinagre ou salmoura. As carnes também eram secas ou curadas para garantir que estivessem disponíveis quando as caçadas se tornassem mais escassas no inverno. O inverno, por sua vez, era a estação em que os alimentos mais perecíveis eram consumidos rapidamente e aqueles conservados durante o outono e verão passavam a ser a principal fonte de alimento. A armazenagem em celeiros e adegas subterrâneas, longe da luz e com boa ventilação, era uma maneira eficaz de manter os alimentos frescos e livres de pragas. Além disso, os ciclos sazonais influenciavam a dieta, já que certos alimentos estavam disponíveis apenas em épocas específicas. Isso levou ao desenvolvimento de técnicas de preservação, que ajudavam a estender a disponibilidade desses produtos para além de sua estação natural. Por exemplo, o uso de conservas, fermentação e secagem ajudava a transformar produtos frescos de verão, como tomates e legumes, em alimentos acessíveis durante os meses de menor produção. Embora as pessoas na Idade Média não tivessem as tecnologias que hoje consideramos essenciais para a conservação de alimentos, elas possuíam uma enorme variedade de técnicas para garantir que a comida permanecesse fresca durante o ano todo, permitindo a sobrevivência em tempos difíceis. Obrigado por assistir até o final. Se puder, deixe um like no vídeo. Você pode ver no nosso documentário os acontecimentos mais famosos e as maiores brutalidades da Idade Média no link da descrição. Agora fique com esse vídeo sobre o trabalho viking mais nojento da história.